uma dúvida. E que Jó tinha um pecado. Mas peraí, Bruno, como assim? Jó tinha pecado? Meu Deus. E tá na Bíblia, gente. Só que as pessoas leem Bíblia, mas não a compreendem. É fácil bater no peito e dizer, eu leio Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí eu faço uma pergunta só pra ela. Qual era o pecado de Jó? Ele não tinha pecado. Como assim? Você não leu isso na Bíblia? Tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia. E qual que é o pecado de Jó? E ninguém. Jó tinha um pecado que era a autojustiça. E como agora depois que acabar o programa, vai ter muita gente lendo o livro de Jó. E leia. Porque você vai entender que o momento em que Jó não peca, que Deus vai dar testemunho dele, ele vai dizer que ele era um homem reto, íntegro, temente e que se desviava do mal. Deus nunca vai dizer que Jó não tem pecado. Quem inventou isso foram os homens. Vai ter uma passagem de Jó que vai dizer assim, e em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. Só que entendam que até o 7º dia do problema de Jó, realmente Jó não pecou. Só que quando passou o 7º dia, que foi para o 8º, você vai ver Jó falando assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci e aquela mulher que me deu a luz. Você teria coragem de falar isso para sua mãe? Não. Você teria coragem de falar isso para um Deus que te trouxe a vida? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci? Jó falou. E eu sempre, pastor, só interrompendo, mas sempre quando eu li o livro de Jó, eu custava entender porque também, Deus está falando que, né, ele é tudo isso que o senhor falou, só que tem um momento que Deus vai repreender Jó. E daí eu ficava pensando assim, mas então se o cara fez tudo, era perfeito, tava passando por uma aprovação, por que Deus está repreendendo? E é aí que tá a grande jogada, Felipe. Veja que quando Jó começa, se você for perceber do 8º dia em diante, tem que ler tudo. Às vezes as pessoas gostam de ler só até... e em tudo disso Jó não pecou. Pronto, Jó não tem pecado. Mas peraí, tem outros capítulos para você ler. E você vai perceber que ele começa a amaldiçoar o seu nascimento. Por quê? Porque Jó achava que a partir do 7º dia ele seria curado ou ia passar, mas não passou. Aquilo continuou. E notem que... Quantos amigos Jó tinha? Quantos amigos Jó tinha? 3. 3, né? Só que as pessoas esquecem que ele tinha 4. A história conta 4 amigos. Só que os pregadores só vão até o 3º. E todos os 3 amigos primeiros que vêm, Jó debate com eles. Jó questiona, não, vocês estão errados. Porque eles vêm falar acusando Deus. E Jó vai lá e diz, não, estão errados. Só que o 4º amigo, percebam, você tem que ler isso em casa. 4º amigo de Jó, chamado Eliú. O menorzinho, o mais novo, vai se apresentar na história. E Eliú vira para Jó e diz assim, Jó, os meus ouvidos ouviram o que a tua boca falou. Eu estou falando em outras palavras, tá? O que a tua boca falou. Disseste tu, sou mais justo do que Deus. Tá na Bíblia, gente. Ué, não sabia. Pois agora você vai pegar a Bíblia e vai ler. E percebam, durante vários capítulos, Eliú começa a falar o pecado de Jó. O segredo está em Eliú. Eliú começa a falar sobre o pecado de Jó, que era a autojustiça dele. Logo depois que Eliú termina de falar, quem é que vai entrar em ação? Jó não vai questionar Eliú. Ele vai questionar os 3 amigos, mas Jó não levanta a voz contra ele. Por quê? Porque Eliú está falando a verdade do que está acontecendo com Jó. Depois que termina Eliú, quem que vai entrar em cena? Deus. Percebam que Deus vai fazer a primeira pergunta para Jó, qual é? Jó, onde estavas tu quando eu formei a terra? Eu pergunto aos senhores e ao pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Deus sabia ou não sabia que Jó não estava na criação do mundo? E por que Deus pergunta aquilo para Jó? Para mostrar para Jó que ele não era nada. Tu não é tudo isso que tu tá falando, Jó. Tu é bem menor e tu depende de mim. E Deus começa aí falando umas coisas meio sem sentido pra gente. Mas fez muito sentido para Jó. Porque Jó reconheceu que ele não era nada. Tanto é que quando Jó vai abrir a sua boca, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Choque de realidades. Depois ele vai falar mais uma vez, dizer assim, eu falei e, em outras palavras, e eu repreendo aquilo que saiu da minha boca. Ele vai reconhecer que o que ele falou foi uma besteira. E depois ele vai perdoar os 3 amigos dele, né, incluindo Eliú, ele vai perdoar, aí Deus muda a sorte dele. Então o pecado de Jó é autojustiça. Por que eu defendi isso no meu TCC? Simples, gente. Porque imagina, Felipe, que você está chegando agora no Evangelho. Você aceitou Jesus agora, aqui nessa mesa. Fizemos uma oração, você aceitou Jesus. Aí eu vou olhar para você e vou dizer o quê? Felipe,
Larga a tua vida só fazendo uma ilusão, uma representação, tá? Larga a tua vida de vício, abandona a tua vida de prostituição e ser santo. Aí tu vai dizer, ok, porque Deus é santo, eu vou ser santo. Felipe, te desvia do mal, ser um cara reto, íntegro e temente, ok? Faz isso? Faço. Tá bom, quando você fizer isso, Deus vai te dar úlceras. Deus vai matar a tua família. Deus vai acabar com teus negócios, vai te deixar na sarjeta. O que você vai falar pra mim? Não, peraí. Eu não quero, não. Esse Deus fica para você. E pintaram Deus durante muitos anos dessa maneira, dizendo que Deus te prova. E o que é pior, olha onde beira o absurdo. Porque Deus queria provar pro diabo. E Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Não, mas ele quer provar pro diabo que Jó é íntegro. Gente, é um absurdo. Então, quando você entende que Jó tinha um pecado, mas era um pecado dentro dele, só tinha uma maneira de expor aquilo para fora, fazendo com que Jó perdesse tudo, para que todos vissem quem era Jó. Porque ver Jó no momento da bonança é fácil. Ver crente hoje com emprego garantido, com dinheiro na conta, é muito fácil. Agora, quer ver um crente na prova, perdendo tudo, aí você vai conhecer quem ele é. Aonde todas as feridas vão para fora. E Jó começou a colocar pela boca aquilo que estava dentro dele. Porque ninguém amaldiçoou o dia do seu nascimento. E ele chegou a falar para Deus assim, por que tu aponta tuas flechas inflamadas contra mim? Ele começou a dizer que Deus era injusto pelo que estava acontecendo com ele. É só ler, gente. Tá lá. O meu povo sofre por não ler a Bíblia. O meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava. Ó Senhor, convence o povo a ler tua palavra.